Antes do telefone, a comunicação a longa distância era lenta e complicada. As pessoas dependiam de cartas, que podiam levar semanas ou até meses para chegar ao seu destino. A invenção do telégrafo na década de 1830 revolucionou a comunicação. De repente, as mensagens podiam ser enviadas através de continentes em minutos usando sinais elétricos. O telégrafo usava um sistema de pontos e traços, conhecido como código Morse, para representar letras e números. Operadores habilidosos transmitiam mensagens tocando em uma chave que enviava pulsos elétricos por um fio. Na extremidade receptora, um eletroimã traduzia esses pulsos de volta em cliques audíveis que podiam ser decifrados. Embora o telégrafo tenha sido um grande avanço, ele tinha suas limitações. Ele só podia transmitir mensagens baseadas em texto e exigia uma infraestrutura complexa e cara de fios, postes e operadores treinados. O palco estava montado para uma nova invenção que pudesse transmitir a voz humana a longas distâncias, o telefone. Alexander Graham Bell, um cientista e inventor escocês, há muito era fascinado pela ideia de transmitir som por fios. Sua pesquisa sobre a natureza do som e sua experiência trabalhando com alunos surdos o levaram a acreditar que seria possível transmitir a voz humana eletricamente. Em 1876, Bell e seu assistente Thomas Watson fizeram história com sua invenção inovadora. O telefone de Bell consistia em um transmissor e um receptor simples. O transmissor continha um diafragma que vibrava quando alguém falava nele. Essas vibrações eram convertidas em sinais elétricos, que eram transmitidos por um fio até o receptor. O receptor continha um eletroimã e outro diafragma. Os sinais elétricos faziam o eletroimã vibrar, o que por sua vez fazia o diafragma vibrar e reproduzir as ondas sonoras, permitindo a transmissão da voz. A invenção do telefone foi recebida com uma mistura de entusiasmo e ceticismo. Algumas pessoas o saudaram como uma ferramenta revolucionária que transformaria a comunicação, enquanto outras o descartaram como uma mera novidade. No entanto, o potencial do telefone rapidamente se tornou aparente, e não demorou muito para que as linhas telefônicas começassem a se espalhar rapidamente pelas cidades e vilas. Os primeiros telefones eram dispositivos rudimentares, e usá-los estava longe da experiência perfeita que temos hoje. Para fazer uma chamada, os usuários tinham que girar uma manivela para gerar eletricidade e alertar uma operadora em uma central de atendimento. A operadora, então, conectava manualmente o chamador ao destinatário desejado. Apesar dessas limitações, o impacto do telefone foi profundo. Pela primeira vez, as pessoas podiam ter conversas em tempo real com outras pessoas a quilômetros de distância. As empresas adotaram o telefone como forma de melhorar a comunicação e a eficiência, enquanto as famílias o usavam para manter contato com entes queridos. Seção 4. Telefones rotativos e linhas compartilhadas. Telefonia para as massas. No início do século XX, o telefone passou por uma série de inovações que o tornaram mais acessível e barato. Um desenvolvimento significativo foi a invenção do telefone de disco, que substituiu o complicado sistema de manivela. Com um telefone de disco, os usuários podiam simplesmente discar o número desejado, tornando o processo de chamada muito mais rápido e conveniente. Outra inovação foi a introdução de linhas compartilhadas, que permitiam que várias residências compartilhassem uma única linha telefônica. As linhas compartilhadas eram uma forma econômica de expandir o serviço telefônico, mas tinham uma grande desvantagem: a falta de privacidade. As conversas em uma linha compartilhada podiam ser ouvidas por qualquer outra pessoa que a estivesse compartilhando. Apesar dessas peculiaridades, o telefone continuou sua marcha implacável para dentro de casas e empresas ao redor do mundo. Ele se tornou uma ferramenta indispensável para a comunicação, conectando pessoas e comunidades de maneiras que eram inimagináveis apenas algumas décadas antes.
Seção 5, dos transistores às telas sensíveis, ao toque, a revolução móvel. A segunda metade do século XX testemunhou outra revolução na telefonia, o advento dos telefones celulares. O desenvolvimento de transistores menores e mais eficientes do que as válvulas a vácuo abriu caminho para uma miniaturização da eletrónica. Isso, juntamente com os avanços na comunicação sem fio, tornou possível criar telefones portáteis que não estavam mais presos a linhas fixas. Os primeiros telefones celulares, introduzidos na década de 1970, eram volumosos e caros, mas capturaram a imaginação do público. À medida que a tecnologia melhorou, os telefones celulares se tornaram menores, mais acessíveis e com mais recursos. A introdução das redes celulares digitais na década de 1990 levou a um aumento na adoção de telefones celulares e, na virada do século, eles se tornaram onipresentes. O século XXI viu a ascensão dos smartphones que combinavam as capacidades dos telefones celulares com o poder dos computadores pessoais. Com suas telas sensíveis ao toque de alta resolução, processadores poderosos e acesso à internet, os smartphones se tornaram ferramentas indispensáveis para a comunicação, informação e entretenimento.